Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós estaremos tratando da sistematização da assistência de enfermagem. Pessoal, a sistematização da assistência, vocês vão ver que é uma ferramenta, uma metodologia que ajuda o processo de trabalho da equipe de enfermagem a ser algo fundamentado, algo particular e específico para cada paciente, muito bem planejado, muito bem arquitetado, com o objetivo de alcançar o maior índice de qualidade, de humanidade que a equipe pode prestar nos seus serviços para com os seus pacientes. Vamos começar falando sobre a resolução do COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem, 358 de 2009. É a resolução que regulamenta o uso da sistematização da assistência de enfermagem nos serviços tanto público quanto privado. A sistematização da assistência de enfermagem é uma metodologia desenvolvida a partir da prática do enfermeiro para sustentar a gestão e o cuidado no processo de enfermagem. Nós vamos ver o que é esse processo de enfermagem. O método é organizado em 5 etapas, que ajudam a fortalecer o julgamento e a tomada de decisão clínica assistencial do profissional de enfermagem. Pessoal, resumindo, a sistematização da assistência é uma metodologia que faz com que o enfermeiro ele consiga ter um maior manejo na sua gestão do cuidado no processo de enfermagem. Esse processo é a assistência puramente dita, certo? Que vai desde a coleta dos dados, desde saber o que é que o paciente tem, quem ele é, o que é que ele traz para nós, até a implementação dos nossos cuidados e avaliação dos mesmos, certo? Como disse esse parágrafo, o método, que sustenta a metodologia da SAI, que é o processo de enfermagem, é organizado em 5 etapas que nós vamos ver nos slides a seguir. Dessa forma, o profissional consegue agir de acordo com a priorização, a delegação, gestão do tempo e contextualização do ambiente cultural do cuidado prestado. Como foi dito, você vai organizar os seus cuidados num ambiente cultural, no sentido de o que os protocolos ofertam e o que é que o paciente traz, de história clínica, de história pessoal, de história cultural dele, contextualizando justamente com o tempo e priorizações. O técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, em conformidade com o disposto na Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto 94.406, de 8 de junho de 1987, que são a lei e o decreto relacionados ao nosso exercício profissional, que a regulamenta, participam da execução do processo de enfermagem naquilo que lhes couber sobre a supervisão e orientação do enfermeiro, dizendo que o auxiliar e o técnico de enfermagem eles podem e devem participar na execução do processo de enfermagem, naquilo que lhes couber, naquilo que estiver ao seu alcance quanto ao exercício profissional, sobre a supervisão do profissional enfermeiro, certo? Então, o enfermeiro ele é responsável por realizar o processo de enfermagem. Porém, está previsto no nosso exercício profissional que o técnico e o auxiliar vão participar ativamente nesse processo, tanto porque a equipe de enfermagem não é só composta pelo enfermeiro, tem também os técnicos e auxiliares que estão lá no dia a dia com o paciente, que estão visualizando o paciente, que estão manuseando o paciente, conversando com ele, conversando com a família. Então, toda e qualquer informação, queixa, sugestão, novidade, tudo isso contribui para a implementação do nosso processo de cuidados e até mesmo mudança do nosso plano de cuidados. Depender de como essa supervisão vai acontecendo,
Os técnicos, eles estão lá direto com o paciente, então eles podem muito mais do que nós, enfermeiros, né, dar um feedback sobre como é que o plano de cuidado está acontecendo. O plano de cuidados também depende deles. Então, os técnicos e auxiliares têm regulamentado por lei na participação da execução do processo de enfermagem. Compete ao Conselho Federal de Enfermagem e aos Conselhos Regionais de Enfermagem, no ato que lhes couber, promover as condições entre as quais firmar convênios ou estabelecer parcerias para o cumprimento desta resolução. O que diz que, para que a resolução seja aceita, o Conselho Federal de Enfermagem e os regionais têm que promover condições para que o ato, para que o que está previsto no nosso exercício profissional, tanto quanto nossos direitos, nossos deveres, possam acontecer. Né? Compete ao Conselho de Enfermagem, então, promover condições para que a lei e esse decreto do nosso exercício profissional, que é aquilo que nos cabe fazer, ou é vetado fazer, seja cumprido por meio de parcerias, convênios, que é a função do nosso conselho. Vamos lá, pessoal. O nosso processo de enfermagem, que é a ferramenta metodológica que nós utilizamos para implementar, elaborar os nossos cuidados, é composta de 5 fases. A coleta de dados, certo? Esse termo anamnese tem estado em desuso, porém é o termo que se caracteriza pela coleta de dados sistemática, uma coleta de entrevista, né? Não só coletamos os dados por entrevista, a coleta de dados ela pode acontecer de várias formas, por meio da leitura escrita do prontuário, por meio do exame físico, por meio da entrevista, né? Que seriam perguntas com a família, com o próprio paciente, para poder descobrir mais sobre ele e poder elaborar os cuidados de enfermagem voltados diretamente para as suas necessidades. Então, é uma coleta de dados, né? Também conhecida como histórico de enfermagem, processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informação sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. O que acontece? Durante o processo de enfermagem, nós podemos fazer essa coleta de dados, ela é contínua. E isso nos fornece subsídios para saber tanto sobre os nossos planos que ainda irão acontecer, como sobre suas respostas sobre o processo de saúde e doença, se ele está evoluindo, se ele está involuindo, se ele está respondendo às nossas condutas ou não. Aqui eu estou mostrando um documento com o nome SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem. É institucionalizada, é para ser obrigatória, porém nem todos os serviços exigem que o enfermeiro faça a sistematização como base da sua assistência, muito porque o enfermeiro ele é sobrecarregado de várias outras tarefas, principalmente as gerenciais, gerência de setor, gerência de materiais, gerência da equipe, e os técnicos de enfermagem estão também muito ocupados com a realização das suas atividades rotineiras, que vai desde o cuidado mínimo ao cuidado mais intensivo de um paciente dependente. Então, a nossa equipe às vezes é sobrecarregada e essa sistematização acaba por não acontecer. Mas quando ela acontece, que o processo ele fica muito fluido, ele fica muito sustentado, ele fica muito organizado, às vezes o serviço dispõe disso aqui, ferramentas, né, que possa ajudar o paciente aqui, ó, história da doença dual, antecedentes pessoais, medicações em usos, complicações presentes. Então, é aqui um documento que resume uma entrevista, faz a entrevista do enfermeiro ficar focada, né, para que a gente consiga obter dados mais fidedignos, dados que realmente vão contribuir para nosso planejamento da nossa assistência. O diagnóstico de enfermagem vem como uma segunda etapa. Depois de coletar todos os nossos dados,
Essa é a fase do processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados. Pessoal, o diagnóstico de enfermagem nós usamos uma taxonomia, ou seja, é uma coisa que está presente, ela é unificada globalmente. Se eu faço procedimentos de enfermagem hoje, baseado nos diagnósticos de enfermagem da NANDA, se eu for para outro país que também trabalha com a taxonomia da NANDA, o meu processo de assistência vai ser o mesmo, certo? É isso que as taxonomias fazem, elas unificam processos de saber, processos de cuidado. Né? Então, a nossa taxonomia número 1 aqui, do nosso livrinho, vai ser o diagnóstico de enfermagem da NANDA, certo? Ele é atualizado a cada 2 anos e nele está os diagnósticos de enfermagem, diagnósticos de cuidado, de problemas que já existem ou de problemas que possam acontecer, com base nos dados que nós coletamos na fase anterior do histórico, certo? Com os nossos diagnósticos definidos, nós vamos determinar os resultados que esperamos alcançar na fase do planejamento de enfermagem e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de diagnósticos de enfermagem. Nosso segundo livrinho, pessoal, também uma taxonomia usada, é o NOC, o Nurse Outcomes Classification. É um livro onde nós vamos ter os resultados esperados. Por exemplo, para eu construir algo, no caso eu vou construir cuidados, intervenções de enfermagem, eu preciso de uma meta. O paciente está com um problema. Ele colocou um catéter de hemodiálise. Esse paciente ele vai ter um risco de infecção. Risco de infecção é um diagnóstico de enfermagem. Quais os meus objetivos? Qual vai ser meu planejamento? Qual vai ser minha meta? Evitar proliferação de micro-organismos pericatéter, próximo ao catéter. Né? Evitar que ele tenha aumento da temperatura por inserção de um dispositivo invasivo. Então, essas são as nossas metas. É a meta que o enfermeiro vai classificar junto com os técnicos para a gente, né, como um time, poder planejar a nossa assistência. Quais são os nossos objetivos a serem alcançados? Com os objetivos determinados, nós vamos realizar as ações ou intervenções determinadas na etapa de planejamento de enfermagem. Ou seja, o planejamento, ele tem os cuidados que nós vamos precisar prestar. Na fase de implementação, nós vamos realizar os objetivos propostos, certo? Então, esse livrinho NIC, Classificação das Intervenções de Enfermagem, esse nome está em português, mas o livro ele é em inglês, ele está traduzido. A classificação das intervenções de enfermagem, ela entra nessa parte de implementação. Nós vamos fazer o que está dentro desse livro. Porque se meu objetivo era prevenir a infecção, nesse livro está dizendo que é para realizar a troca do curativo 2 vezes ao dia, que é para na hora que for dar um banho, cobrir o catéter para não deixar ele úmido, para não proliferar micro-organismos. Administrar antibióticos que estejam prescritos para evitar a proliferação de micro-organismos. Usar técnica asséptica na hora da troca do curativo do catéter. Então, pessoal, são várias intervenções de enfermagem possíveis para cada objetivo da fase anterior, certo?
Essas intervenções, claro, como disse no começo da aula, o técnico, o auxiliar e o enfermeiro têm na sua regulamentação do exercício profissional a função de fazer cumprir o processo de enfermagem, certo? Cada um com suas respectivas atribuições, conforme está disposto na lei do exercício. Mas isso é um trabalho em equipe e depende de todos nós. É com a implementação que nós vamos para a fase seguinte, avaliar, né, se aquelas implementações, se a nossa assistência na hora de fazer, ela deu certo. É um processo deliberado, sistêmico, contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem. Ou seja, a avaliação ela vai acontecer em todas as etapas do processo, não necessariamente no final. Ela é sistemática e contínua, ou seja, nós não paramos de avaliar. Na hora que você está fazendo uma ação de enfermagem proposta pelas intervenções, nós estamos avaliando se aquilo vai fazer efeito, se aquilo vai ter produtividade, se vai ser produtivo, né? Então, esse processo ele pode finalizar com a ação de enfermagem. Ela pode dizer: sua ação foi concluída com sucesso, o paciente não teve danos e agora ele não precisa mais desse cuidado de enfermagem. Ou ele pode fazer o contrário, ele pode permitir mudanças e adaptações. O paciente agora ele tem novas necessidades. Ou então, aquele processo que foi implementado não foi suficiente para sanar o problema do paciente. Então, nós temos que adaptá-lo. Nós temos que fazê-lo acontecer de um outro jeito, para que o paciente não tenha prejuízos e tenha uma assistência humana, livre de danos e direcionada para as necessidades que ele apresentar. Pessoal, é isso que eu tive para trazer para vocês sobre a nossa sistematização da assistência de enfermagem, né? É um processo contínuo, é um processo sistemático que deve acontecer com todos da equipe de enfermagem. Não só o enfermeiro carrega isso nas costas, isso é responsabilidade de todos nós, incluindo vocês, futuros técnicos de enfermagem, certo? Aí estão algumas referências de onde eu trouxe informações dos slides. Um forte abraço e até a aula que vem.